Bem-vindo, pessoal. Esse é o nosso segundo podcast da Precision Data, que a gente chama carinhosamente de PD. Então, no nosso primeiro podcast, a gente comentou um pouquinho de RWE e um contexto em epidemiologia, que é um contexto mais geral. E nesse segundo podcast, a gente vai trazer o tema que é RWE na indústria. Lembrando que aqui o objetivo desse podcast é falar de maneira descontraída e fácil para facilitar o acesso a esse tipo de informação a todo mundo. Que, fazendo gancho, é a missão da PD, de conectar pessoas e dados para um sistema de saúde mais sustentável. Então, hoje, eu estou aqui com dois convidados muito ilustres, o Júlio e o Renato. Sim, uma honra ter vocês aqui. Júlio, por favor, se apresenta. Claro, então eu sou o Júlio Barbour, eu sou o CEO e fundador da Precision Data. Então estou aqui no meu primeiro podcast com a empresa, muito feliz de ter sido convidado. E tenho um background na área de física e na área de medicina. E há 6 anos aí venho trabalhando nessa interface entre dados, saúde, tecnologia. E sou um entusiasta, né? Mais do que um investidor do tempo, né, e dedicação aqui na empresa. Eu sou entusiasta em trabalhar com os projetos e com o objetivo e a missão da Precision Data. Perfeito. Rê, por favor. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Bom, enfim, para me apresentar, né? Eu sou Renato, eu sou farmacêutico, né? Sou formado em farmácia bioquímica. Há alguns anos atrás, não vou falar. Mas, enfim, e aí desde 2016, 2015, acho, alguma coisa por aí, eu comecei a trabalhar com RWE. Trabalhei em algumas consultorias aí no meio do caminho, tive a oportunidade de interagir com muitos grupos, né? Muitas indústrias, enfim, nesse processo, muitos projetos diferentes também. E hoje eu estou na indústria farmacêutica, faz mais ou menos 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos. E, enfim, aliás, um disclaimer, né? Eu estou participando aqui como CPF, né? Não estou representando a empresa. Sim, importante. É importante mencionar. Então é isso, queria agradecer o convite. Muito legal. Eu gosto da iniciativa de falar sobre o assunto. Enfim, a gente estava conversando lá fora também. Eu acho que é um exercício que é muito necessário para que a gente consiga desenvolver melhor a área, enfim, e cada vez aprimorando mais, né? Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Espero e desejo sucesso aí. Perfeito. Então, como vocês podem ver, eu estou novamente com 2 especialistas, mas eu continuo sendo Gabi, gente, com a gente. Então, eu vou ser a pessoa aqui que vai fazer as perguntas básicas. E vamos lá nessa jornada, então, para começar e entender a base, o contexto, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Então, hoje a gente vai falar de RWE na indústria, mas vamos começar falando de dados, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um hype de dados, né? Porque, por exemplo, eu ficava pensando, antigamente, você comprava um plano de celular, era por minutos. Aí depois virou por quantidade de SMS. E hoje é um pacote de dados. Você compra um pacote de dados. Então, assim, realmente, os dados estão, assim, num hype. Mas hoje a gente vai focar aqui nos dados da área da saúde. Então, como vocês veem, né, esses dados na área da saúde aumentaram agora com essa disponibilização dos dados abertos, que não são só DataSUS, mas outros países também têm. O que vocês pensam desse hype de dados na área da saúde? Boa. Posso começar aqui falando? Então, acho que esse processo, né, dados na área da saúde sempre foi muito importante, né, para o avanço científico da saúde como um todo, né? Então, fazer ciência envolve você coletar dados, né, para testar as hipóteses que você tem, etc. E eu diria que nos últimos 10, 20 anos, né, com o processo de digitalização da burocracia, né, que é atender nas clínicas, internação de pacientes nos hospitais, pagamentos, né, na área da saúde e tal.
com essa digitalização ficou cada vez mais fácil da gente coletar esse dado e fazer business intelligence com ele, aplicar estatística para testar essas hipóteses, né, que a gente pode ter como cientista e tal. E acho que esse volume vem cada vez crescendo mais, né? E novas possibilidades, novas oportunidades vêm surgindo. E uma delas é a que a gente está focando aqui, né? Real World Evidence, né? Dentre muitas outras, né, iniciativas com uso de dados na área da saúde, né? Então, é um tema que eu sou realmente apaixonado, né? Aí, Renato, se você quiser complementar um pouquinho, falando sua percepção, hein? Super de acordo. Eu acho que também tem um viés aqui, né? Eu acho que sendo de RWE, falar de dado em saúde enfim, é necessário. É basicamente o material que a gente usa para desenvolver, enfim, a evidência de fato, né, no futuro. A informação, né? Então, mas eu acho que... Sim, eu acho que existe um hype normal, né? E, de fato, é necessário. Eu acho que também é uma discussão que é necessária a gente falar de dados em saúde, como a gente utiliza, porque é uma discussão ampla, né? Envolve vários temas, várias perspectivas, mas e eu acho muito necessário criar essa discussão, né? Justamente para a gente conseguir caminhar da melhor maneira possível, que seja benéfica para todos os atores envolvidos. Então, esse é um dos motivos também que eu parabenizei a iniciativa, justamente por isso. Eu acho que esse tipo de espaço ele permite essa troca de ideias e troca de perspectiva para que a gente consiga construir um caminho mais, enfim, um caminho melhor para todo mundo, basicamente. Sim. Boa. A maneira que eu vejo foi exatamente assim, né? Então, os dados aumentaram e aí as pessoas viram oportunidade nesses dados e começaram a ver que dava para tirar muito insight, dava para usar o dado para tomar melhores decisões, né? E, inclusive, acho que ontem a gente teve um evento aqui da empresa que o Júlio mostrou a quantidade de aparições, né? de aparições da palavra RWE nos artigos publicados no PubMed, né? Tanto RWE como RWD, né? Que é Real World Data. Não, ou seja, eu acho que não é um hype que vai passar, né? É uma coisa que veio para ficar. E você consegue ver, né? O que eu até mostrei lá foi uma quantidade de artigos desde 2000 até agora, né? A quantidade de artigos que vem aparecendo ano a ano. E é uma curva bonitinha, assim, né? Com uma curva super ascendente agora nos últimos 8 anos, 7 anos. E é algo que só tende a crescer cada vez mais, né? Sim, total. Muito... Enfim, é uma tendência que veio para ficar, eu imagino, né? Sim, no podcast passado a gente estava aqui com 2 epidemiologistas e elas estavam comentando exatamente todas as portas que esses dados abrem, todas as oportunidades, né, que esses dados abrem na epidemiologia. O Túlio, que é da economia da saúde também, abriu um pouco essa discussão para como os dados são usados na economia da saúde. E aqui, então, a gente veio perguntar para o Rê como a indústria utiliza desses dados e dessas 2 ferramentas, principalmente aqui no contexto de América Latina. Então, Rê, você comentou que, né, já trabalhou em vários lugares com estudos de RWE. Qual era o escopo desses estudos? Qual era o tema? Eu acho que... Bom, enfim, antes de responder a sua pergunta especificamente, né, eu acho que quando a gente fala de trabalhar com... Primeiro, a gente está falando de evidência, né? Então, eu acho que é sempre você transformar o dado de mundo real em, de fato, uma evidência científica, né? Sim. Depois daquele banho de loja de uma metodologia científica ali, você transformar aquilo numa informação que seja, de fato, relevante, né? E uma reflexão que eu sempre trago, que eu acho que é importante para a gente discutir, é que, no fim, isso tudo existe, essa discussão, eu entendo, né? Pelo menos dessa perspectiva, que a gente quer tomar uma decisão melhor. Sim. Então, é de onde sai essa necessidade. Eu acho que é por isso que um dos motivos, né? Imagino que a RWE enxergou um terreno fértil, né? Ele caiu dentro de um terreno fértil. Então, você teve tanto um volume grande de dados sendo produzido, quanto uma variedade de tipos de dados sendo produzidos, de uma maneira que ficasse mais acessível. E, ao mesmo tempo, você encontrou esse terreno de que
o dado, se eu tratar ele da maneira correta, ele vai trazer uma informação que é relevante para eu tomar uma decisão melhor, mais informada. Então, no fim das contas, eu acho que teve essa conexão, e eu acho que é por isso que tem um pouco desse hype. E eu imagino que talvez uma mudança um pouco de cultura, de como a gente, enfim, enxerga isso, né? Porque aí você tem que entender que você está pegando essa informação, né, para você tomar uma decisão melhor. Enfim, dito isso, eu acho que a indústria farmacêutica, enfim, tem o meu viés, tá? Trabalhei com algumas, não com todas, mas de qualquer maneira eu acho que a indústria farmacêutica, sim, ela faz um uso, né, desse tipo de evidência, né? Se a gente pensar naquele perspectiva talvez mais ampla, né, de epidemiologia, estudos epidemiológicos, enfim, site-based, né, aqueles desenvolvidos em centro de pesquisa e etc. Enfim, eu acho que se a gente considera tudo isso, sim, ela usa, porém eu vejo que existe ainda muita oportunidade de trabalhar e melhorar esse processo, né, dentro das empresas, assim, de uma maneira geral. Eu acho que, como eu mencionei, dessa cultura de você fazer uma busca proativa de evidência, talvez ainda não esteja totalmente incorporado assim, em todos os ambientes, né? É claro que isso varia de acordo com a empresa, com a área da empresa também. Então, a gente está falando de um ambiente heterogêneo. Tem empresas que têm um foco grande nisso, tem outras que não têm. Tem empresas que têm times dedicados específicos para a RWE, tem outras que não têm, que isso é desenvolvido por outras áreas, né, de assuntos médicos, de acesso, enfim. Tem vários... Então, a gente está caminhando no ambiente heterogêneo ali. Eu acho que cada um deles tem a sua respectiva dificuldade. Mas eu vejo essa transformação acontecendo. Eu acho que cada vez mais eu vejo esse interesse por RWE, e acho que a gente está caminhando para uma coisa mais um pouco, talvez, proativa, de você falar, putz, eu vou buscar essa evidência porque ela vai me trazer um benefício para minha estratégia, né? Para que eu possa direcionar melhor e caminhar melhor, né, num terreno de incerteza, né, no fim das contas, porque é isso, né? Então, eu acho que é essa perspectiva, assim, que eu tenho, mas eu entendo que, sim, é usado, mas que tem bastante oportunidade da gente ampliar um pouco. Sim. Um pouco não, bastante. Eu sinto isso também. Eu sinto que, mais antigamente, o perfil da indústria farmacêutica era muito perdão, voltado para o comercial, né? Só que quando eles atingiam os médicos e a população, muitas vezes não colava muito essa mensagem. Cada vez mais parou de colar, né, esse approach comercial, e foi necessário mais evidência científica, né? Então, isso abriu muito as portas para estudos científicos, principalmente de RWE, para ajudar a ter essa evidência para o médico, né, ter uma confiança e saber que ele está tomando a melhor decisão para o paciente baseado em ciência. Não, total. Eu acho que... Desculpa, te interrompi. Não, complementa. Não, eu ia só comentar, aproveitando o gancho, que é bem isso também. Eu acho que tem fatores também externos, né? Eu estava falando de melhorar a sua própria estratégia, etc. Mas também tem outras coisas que levam para isso. Eu acho que talvez a área da saúde, né? Os profissionais de saúde, eu acho que eles estão talvez mais habituados com essa conversa de evidência, de, enfim, falar de estudo, enfim, mostrar isso de uma maneira mais robusta, né? Que eu acho que isso não estava totalmente disseminado. Então, eu acho que foi um dos espaços também que, enfim, se você vai decidir... E volta um pouco para aquele ponto que eu mencionei, né? Se você vai decidir sobre o tratamento de um paciente, você tem uma responsabilidade bem razoável na sua mão, né? Claro. Enfim, e eu acho que toda evidência, toda informação que você puder utilizar para tomar uma decisão mais acertada, vamos dizer assim, eu acho que é relevante. E aí a RWE eu entendo que veio para complementar isso, um espaço que estava vazio, assim, do ponto de vista clínico, né? No sentido de a gente tem os clinical trials, enfim, tinha estudos populacionais e tal, mas especificamente você investigar alguns grupos em uma velocidade e numa qualidade boa era muito difícil você fazer, né? Então, eu acho que também a gente teve essa oportunidade
né, de desenvolver mais RWE por conta dessa perspectiva também. E de acesso, né, às avaliações de tecnologia em saúde, né, enfim, os avanços que a gente tem hoje de medicamentos meio que levam para esse caminho também de evidência, né? Eu vou utilizar a melhor informação possível para saber qual que é a tecnologia que melhor é utilizada ali, né? Então, eu acho que até essas transformações que foram acontecendo foram levando para essa direção de ter um RWE mais presente, né? Por isso que eu acho que a gente está no processo ainda. Desculpa. Boa. Não, então, Velho. você falou muito do que eu gostaria de trazer também, e aí só complementando, o tomador de decisão, né, na área da saúde é um tomador de decisão que leva muito a sério a evidência científica, né? Então, a evidência científica gerada ali, né, na área da saúde não é só para o regulador, né? É também para o médico na ponta que está prescrevendo, para o pagador e etc, né? Então, às vezes as pessoas que estão fora da indústria de saúde não têm essa sensibilidade que a gente, como, né, se formou, cresceu, tem, né? E é muito legal trazer essa perspectiva, que isso é muito forte na área da saúde. Legal, a gente comentou bastante também do que o Rê comentou, de que o RWE como uma fonte para até auxiliar a desenhar um estudo clínico de forma melhor, né? Porque essa era outra pauta que a gente tinha aqui, tipo, como o RWE pode se relacionar com os estudos clínicos, que a gente sabe que também são muito usados, né? Principalmente patrocinados aí, porque as grandes farmacêuticas precisam dessa evidência, né? Precisam desse estudo para colocar o medicamento para aprovação dos órgãos regulatórios. Aliás, Gabi, me ocorreu agora que eu não sei se eu respondi a sua pergunta que você fez, de fato. Porque, enfim, acho que você perguntou quais estudos, né, a gente desenvolve. Quais estudos você já fez, assim? Qual era o escopo do estudo, né? Então, é porque esse leque, ele é bem grande, né? Uhum. Eu acho que a RWE, ele tem isso que, ao mesmo tempo, é uma coisa muito boa, mas é uma coisa meio difícil, porque você tem que ir muito assertivo onde você quer, porque a probabilidade de você se perder no meio da condução de um projeto e ir para uma direção que talvez não é aquilo que você deseja é relativamente fácil, assim. Mas tem um cardápio muito grande. Eu acho que dependendo de qual etapa do desenvolvimento de uma nova tecnologia, acho que você vai ter um cardápio diferente, né? Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, se a sua tecnologia já está no mercado, enfim, tem N maneiras de você conseguir se diferenciar de outros medicamentos ou entender um pouco mais de como o seu medicamento está atuando, né, no mundo real, né, na prática clínica. Então, você tem estudos que você avalia a efetividade para ver se, de fato, você está conseguindo uma resposta clínica, né, com o seu tratamento. Tem perspectiva de segurança também. Enfim, se você não tem... Se a sua droga apresenta um perfil de segurança bom, tal qual como foi apresentado no clinical trial, né? Porque a gente sabe que quando vai para o mundo real, as coisas um pouco saem daquela coisa exatamente determinada ali de um clinical trial, né? Então, entender se esse perfil continua o mesmo, enfim, quais são as características, enfim, até, sei lá, você vê se o paciente está aderindo ao tratamento, se ele está sendo compliant, esqueci essa palavra em português. Aderente? É aderente mesmo. Bom, tudo bem. Enfim. Se ele de fato está seguindo ali como ele deveria utilizar o medicamento, enfim. Então, tem vários tipos de estudos diferentes que a gente pode trabalhar para tentar diferenciar essa tecnologia, né? E entender como ela está atuando. E também de uma perspectiva não só quando o medicamento, né, de uma perspectiva só focada para uma tecnologia, mas acho que também é muito importante também a gente entender aqueles estudos que são para entender qual é o cenário em relação à doença, né? Então, entender quantos pacientes você, enfim, possuem a doença, a respectiva, enfim, patologia, como é o tratamento de cada uma dessas... Como é feito o tratamento hoje, né, para essa determinada doença... enfim, então acho que tem várias coisas que ajudam a descrever esse cenário antes do lançamento do medicamento e que são extremamente necessárias, assim, até para a definição de estratégia, né?
Às vezes eu estou vindo com uma indicação específica para um ponto, eu não sei quantos pacientes tem ali, enfim, tem vários... Às vezes a expectativa, né, do que está escrito numa diretriz clínica, ou enfim, de um ambiente específico que a gente tem mais contato, é muito diferente o mundo real, né? Em alguns momentos, né? É verdade. Então, por isso que eu acho que as evidências acabam dando uma luz em relação a isso, né? E pelo fato de ser evidência, no sentido de ser uma coisa que você vai... como posso dizer? Que é um espaço comum para todos os atores, né? Porque a evidência, em teoria, você elimina o máximo possível... Dos viéses, né? Exatamente, o viés. Então, em teoria, deveria ser uma informação útil para todo mundo, né? Então, você trazendo isso, eu acho que você traz luz para o cenário, e até do ponto de vista de farmacêutica, né? De indústria farmacêutica, você tem a oportunidade de, às vezes, essa evidência vai te levar para um caminho diferente daquilo que você estava imaginando, né? Então, às vezes, você tem uma estratégia super traçada ali, e aí você encontra em um estudo que não é bem assim como você estava imaginando aquele cenário, e aí você tem que redesenhar. Num primeiro momento é um pouco estressante, mas é extremamente útil, porque senão, se você seguisse aquela outra estratégia que estava pré-determinada, você com certeza ia bater com a cabeça em alguma parede. Recurso. Desperdiçar tempo, recurso, e quando você trabalha num ponto de vista estratégico, sim, a decisão é enorme, né? Porque você tem uma equipe de vendas, você tem diferentes áreas que vão seguir aquela estratégia, né? Então, é todo você remodelar todo esse processo. Assim. Então, é uma coisa bem grande que eu acho que ajuda muito, assim. Você acabou de dar um bom exemplo, né? De um modelo de negócio data-driven dentro da indústria, né? Sim, total. É um pouco dessa perspectiva. Assim. E uma outra coisa que eu queria trazer também, né? Somado a isso que o Renato falou, é que algumas vezes a gente vê o pessoal imaginando que fazer RWE é você escolher uma doença e fazer alguma descrição específica ou trazer as variáveis relacionadas àquela doença e tal, mas dentro de uma doença, uma patologia, dá para você imaginar uma diversidade de estudos, né, de RWE, né? Então, isso está atrelado muito a esses novos avanços, né, dos últimos anos, que tem ido cada vez mais para uma linha de personalização do cuidado, né? Então, é a molécula do paciente com câncer X, com marcador Y, Z, né? E essa personalização, ela traz cada vez mais refinamento, necessidade de dados com profundidade, com qualidade, para você conseguir fazer estudos e trazer à luz questões que são incógnitas ainda, né? Como humanidade, a gente ainda não descobriu, precisa desbravar isso, né? Não, e até aproveitando esse ponto que você trouxe, porque, assim, é aí que a gente entra, talvez, na perspectiva de dado de novo, né? Porque uma coisa é eu entender para que serve a RWE, beleza, é importante, legal. E o próximo passo tudo bem, então vamos desenvolver o que a gente precisa, né? E como você mencionou, tem essa direção de tratamentos mais específicos, né? Ou para subgrupo, alguém que tem uma mutação específica, enfim. Então, esse tipo de tratamento mais direcionado, consequentemente, vai pedir dados que sejam também igualmente direcionados. Talvez uma granularidade maior para que você consiga fazer a identificação, dessas necessidades não atendidas desses grupos específicos, né? Então, é muito importante isso, de voltar essa ótica também para dado, né? E volta também um pouco da responsabilidade do prestador de saúde, né? O cara que está coletando esse dado, dele começar a ter esse olhar também, né? Que o dado que ele está coletando não é para suportar só o transacional dele, né? Ajudar o médico que está atendendo o paciente na frente. Mas esse dado ele é valiosíssimo para a cadeia de saúde começar a entender a si mesma, né? Através de ciência e tal. Então, é importante trazer essa perspectiva do RWE, não só para a indústria, mas também a importância dos prestadores coletarem melhor os seus dados, né? Terem essa visão também. Né? Aliás, eu sei que eu estou dentro do viés de indústria farmacêutica aqui, mas é isso que você falou, Júlio. Perfeito na sua colocação, porque RWE, ele não é só para um grupo, não é só para ajudar uma indústria a levar um medicamento e convencer, sei lá, algum pagador. Não é isso. Eu acho que ele é útil para
todos os atores do sistema de saúde, porque todo mundo vai tomar uma decisão. Sim, é isso que E eu ia todo mundo falar. precisa de informação para tomar uma decisão. No mundo ideal, toda decisão seria tomada com base num exato. estudo Informação, de né? RWE. Não, mas até na sua vida pessoal, entendeu? Sim. Você não toma uma decisão gigante na sua vida que baseada em nada. Você normalmente coleta alguma informação ali de alguma maneira e fala, putz, eu me imagino assim. Enfim, então é a mesma coisa, né? Eu acho que para tomada de decisão num espectro um pouco maior, assim. Para um gestor, para a indústria farmacêutica, para, enfim, uma operadora, para o médico que está lá na ponta, o profissional de saúde. Eu acho que todos eles necessitam dessas informações. Então, não é algo exclusivo que deveria estar ali com a indústria farmacêutica somente. E eu acho que, pelo fato da gente falar de evidência, eu acho, novamente voltando àquele ponto, eu acho que é interessante para todo mundo. Com certeza. Né? No sentido de todo mundo deveria criar esse ambiente, né, colaborativo para a gente conseguir trazer evidências de melhor qualidade, mais rápido, que sejam relevantes, né, para todo mundo, né, no fim das contas. E eu vou trazer um dado aqui para enriquecer ainda mais essa discussão. A gente vai tratar de colocar o link da pesquisa aqui na descrição do vídeo. Foi feita uma pesquisa com mais ou menos 6.000 pessoas do ambiente corporativo de diversas indústrias, principalmente no primeiro mundo, né? Então você pega os países lá, Alemanha, Estados Unidos, Japão e etc. E essa pesquisa avaliou diferentes... uma perspectiva sobre data literacy, né? Nesse contexto corporativo. E o que ela evidenciou é que apenas 11%, né, das pessoas desse contexto corporativo se sentiam aptas a serem data-driven, a conseguir interpretar adequadamente os dados para tomar decisões conscientemente guiadas por dados, né? E um outro dado que ela traz também, se eu não me engano, são cerca de 45% dos C-levels, né, dessas empresas, diziam que na maioria das vezes tomavam decisões baseadas em impulso. E, né? Uau! Exato. Não, é isso que eu ia comentar, que a pessoa que coleta o dado e a pessoa que toma a decisão, muitas vezes elas estão muito longe. Né? De fato. Isso é um ponto E importante. aí é isso, o tomador de decisão não tem confiança porque ele não entende o dado, ele não está lá perto para ver realmente, confiar. E a pessoa que coleta o dado não tem visão do quanto o dado que ela está coletando é importante, né? Então, acho que é importante ter essa conscientização de que a pessoa que está lá coletando o dado é muito importante e ela ter essa consciência de que o dado que ela está coletando vai servir para tomadas de decisões muito importantes também, né? Eu acho também que é um ponto que às vezes eu fico imaginando o que vem primeiro, sabe aquela... tipo de... Nesse tipo, enfim, de conversa, porque eu acho também que quando a gente começa a usar mais, ao mesmo tempo a gente começa a produzir mais. Então é tipo, eu acho que falta aquela faísca, sabe? Uns primeiros movimentos que normalmente para tirar da inércia que é o grande problema, né? É aquele primeiro passo. Do 0 para o 1 é sempre mais difícil. Do 0 para o 1 é sempre a distância mais longa. Então, tipo, eu entendo que a gente precisa meio que mover um pouco isso e até para quem... Porque, assim, eu não acho que seja completamente... Quer dizer, todo mundo, eu imagino, acredita que se você tem mais informação, você vai ter uma maior probabilidade, né, de tomar uma decisão melhor, né? Mas eu acho que não necessariamente as pessoas já vão direto nesse pensamento de, tipo, eu preciso dar informação, porque eu quero gerar essa informação, eu quero gerar essa evidência, enfim, qualquer que seja. Então, eu acho que, às vezes, dando um pouco do gosto, sentindo o gosto daquilo, né, mostrando que é possível, trazendo alguns exemplos, esse tipo de coisa, eu acho que torna a mensagem um pouco mais palatável, assim, sabe? De tipo, ok, isso aqui ajudou muito, legal, bacana, então vamos tentar melhorar isso, né? Eu acho que conforme isso vai sendo incorporado dentro de um comportamento, né? Eu acho que a gente tem uma tendência de ir aprimorando, né? E aí, talvez, conectar mais o dado, enfim, quem toma a decisão e esse tipo de coisa. E aí, cada vez melhorando
mais, assim, né? Querendo ou não, ainda é um ambiente, né, que tá dando baby steps, assim, eu acho, né? Tem muito mato ainda para ser aparado. Olha, tem oportunidades aí, hein? Muita oportunidade, mas Sim. bastante trabalho ainda pela frente. Bacana. E aí, já fazendo o gancho aqui com a minha própria pergunta, era exatamente essa. Como você percebe a maturidade das empresas em torno, né, desse RWE? Se alguma empresa tem uma maturidade maior, quais são as ações que ela toma? Então, por exemplo, o Júlio tinha comentado, né, de que as instituições de saúde também são importantes porque elas são a fonte do dado, né? Então, será que já existe alguma conexão entre as duas, assim, para esse objetivo em comum de gerar uma evidência melhor, né? Sim, existe. Eu acho que talvez isso seja mais comum até fora do ambiente Latam. Eu acho que existem iniciativas na Europa, nos Estados Unidos, que trabalham um pouco mais. Enfim, acho que, se não me engano, na Ásia também tem esse tipo de atividade. E, assim, tem alguns exemplos de parcerias, por exemplo, entre determinados centros de pesquisa com a indústria farmacêutica ajudando ou sendo, sei lá, apoiando de alguma maneira, né, sendo um patrocinador, seja financeiramente, seja ajudando na estruturação de uma base ou, enfim, de um processo, né, para coleta de dados. Então, existe isso. Aqui, eu acho que no ambiente Latam isso não é tão comum. Eu acho que ainda tem não sei se a palavra correta, talvez um protecionismo, assim, uma coisa de tomar muito cuidado, né, com o próximo passo, assim, que é sempre, enfim, normal. O assunto precisa ser trazido para a mesa, né? Isso, exatamente. Né? Eu acho que tem uma coisa de tipo, será que eu dou o primeiro passo? Eu acho que tem um pouco disso ainda acontecendo, mas, assim, existe oportunidade, né? Existem modelos que a gente pode tentar importar, enfim, ainda mais aproveitando que se já existe lá fora, talvez algum modelo a gente consiga usar aqui dentro, né, do nosso contexto Latam. Então, eu vejo, assim, oportunidades aqui. Então, eu acho que é uma questão, talvez, da gente começar a pôr o pezinho na colocar... água. E também, às vezes, não ser tão... Como posso dizer? Às vezes a gente quer abraçar o mundo de uma vez só, né? Exato. Eu acho que talvez pequenas vitórias ali, eu acho que ajudam. Como esse encontro aqui representa, né? Pequenas coisas que você vai juntando, essas peças, enfim, alguma coisa mais pontual. Você não precisa trazer um primeiro projeto, você vai estruturar a base de, sei lá, X centros de pesquisa, uma coisa meio megalomaníaca. Às vezes um trabalho mais pontual para iniciar, entender como é essa interação, enfim, entender como o dado é coletado. Eu acho que, às vezes, dando um passo um pouco menor ajuda a seguir de maneira mais consistente, né, uma determinada direção, né? E até para complementar um pouquinho a resposta do Renato, uma das iniciativas de grande destaque que eu vejo hoje na Europa é a rede Darwin, né, que é uma rede vinculada a Anvisa da União Europeia, né, o EMA, e eles trabalham com uma arquitetura federada de dados, né, usando o modelo comum de dados, o MOP, e eles estão conseguindo, né, com grande eficiência, responder perguntas, né, que vêm, né, da instituição regulatória, né, perguntas importantes, né, para a condução dos processos de aprovação de medicamentos e tal, e um tempo super hábil, com custo super otimizado e com dados de várias instituições da Europa toda, né? Então, a gente já vê isso concretamente acontecendo e é sempre inspirador, né? Quando a gente vê essas coisas dando certo, a gente olhar e falar assim, nossa, quem sabe um dia aqui, né? É um pouco dessa perspectiva mesmo, assim. Mas iniciativas existem, eu acho que, enfim, vamos tentar caminhar para essa direção, né? Porque volta aquele ponto do dado, né? Acho que sem dado a gente acaba ficando um pouco limitado a determinadas opções e, enfim, a gente acaba reduzindo o escopo, né? E as possibilidades de como aquilo pode ajudar, né? Então, enfim, esse tipo de parceria eu acho que é extremamente relevante. Sim, no podcast passado a gente comentou bastante sobre essa questão da importância de padronizar um dado, exatamente por causa disso. Às vezes aqui na Latam a gente ainda está um pouco inseguro, mas o pessoal da Europa, por exemplo, já tem uma iniciativa grande. Será que a gente pode, né,
copiar, assim, no bom sentido que eles fizeram? Talvez sim, mas aí o nosso dado também tem que estar padronizado, porque os dados que são gerados aqui são gerados num modelo totalmente diferente do de lá, né? Total. Então, para vocês verem, né, pessoal, padronização de dados também é um tema super interessante. Que Hot topic em RWE, né? É um hot topic. Podemos fazer um próximo podcast Olha, só com padronização de dados. O Júlio vai dar uma aula aí pra gente. Né? O Júlio é especialista. O Júlio é suspeito nesse assunto. Trazer o Será um standard, prazer. o padrão global. Sim. Mas, perdão. Então, voltando aqui, né? A gente comentou que a América Latina não tá tão avançado, que a gente ainda tá aqui bem no início, mas quais insights você acha que já foram tirados desses pequenos estudos que já estão rolando aqui na América Latina? Tipo, principais insights. De exemplos de uma maneira geral, assim? Acho que a gente pode trazer um pouquinho do que a gente já vem vendo está sendo feito com DataSUS, querendo ou não, uma semente interessante, né? Para trazer um pouco mais da conscientização e do valor de RWE aqui no contexto. Eu acho que o próprio DataSUS já é um exemplo muito bom, né, de dado aqui. Se não me engano, eu acho que é a maior base de dados pública aberta, do mundo, né? Enfim, até onde eu sei, né? Não sei se tem alguma outra agora, mas enfim, até onde eu sei é a maior base, enfim, e tem muita informação lá que eu acho relevante, assim, dá para fazer muita coisa. E pelo fato de ser aberta e de ter uma quantidade razoável de dados, assim, né, uma grande quantidade de dados, assim, eu acho que a gente aproveita muito pouco o DataSUS, né, no fim das contas. Existem, assim, muitas oportunidades, né, de estudos. Eu acho que aqueles mais clássicos, assim, é de tentar descrever um pouco a população de interesse, entender como são feitos os tratamentos, até dependendo, fazer alguma análise um pouco mais, talvez tentando identificar uma perspectiva um pouco mais clínica, né? E aí a gente, pelo fato do DataSUS ser uma base, pelo menos as que estou me referindo, né, de reembolso, sim. Né? Uhum. A SIH e a Sim, CIA. As CIAs, né? O mundo das CIAs, né? Exatamente, as CIAs, exatamente. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de pegar esses dados que, majoritariamente, enfim, são de reembolso, mas trazer uma perspectiva usando alguma proxy, né? Entender, por exemplo, sei lá, uma taxa de hospitalização ou utilização de algum medicamento ou algum procedimento que pode ser um indicativo de uma falha, uma progressão da doença ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada ali no DataSUS que não é, enfim, sim, não é feito ainda, né? A Letícia, né, que estava no podcast passado, comentou que na Abrasco ela viu uma colega, né, epidemiologista, levantar a mão e perguntar: será que o governo não disponibiliza nenhuma base linkada do SH com CIA? É possível fazer isso? Não é possível fazer isso? Né? E assim, essa é uma pergunta super importante, sim, né? Porque quando você quer, por exemplo, entender seu desfecho de internação hospitalar, de utilização de UTI ou não, comparando grupos que estão tomando determinado medicação quimioterápica ou droga de alto custo ali, né? Que tem esses dados ali no DataSUS, você precisa linkar a base hospitalar com base ambulatorial. E esse é um processo, né, esse linkage de dados, que é factível de ser feito, né? É difícil, dá para fazer de uma maneira melhor, dá para fazer de uma maneira pior? Sim, mas as pessoas têm também que se engajar em entender esses processos, né, que dá para fazer, as metodologias que dá para ser utilizadas, né, o linkage mais probabilístico, querendo pegar um maior número de pessoas, ou o linkage mais determinístico, que acaba cortando, né, uma boa parte das pessoas, mas na ideia de, pelo menos esse grupo que eu tenho uma confiança maior, né, nesse linkage, e que aquilo são os dados mesmo da jornada daquele paciente. Então, tem várias oportunidades para ser explorada.
E eu fico muito feliz, né, que a gente como empresa está justamente desbravando, né, esse caminho, que é um caminho de muitas oportunidades, mas a gente sabe que é só o primeiro passo, né? Não, com certeza. RWE é muito mais do que só bases, né, de reembolso, Electronic Medical Records, são os exames laboratoriais, são medical device, dispositivos, né? Então, assim, é um mundo aí de oportunidades pela frente. Infelizmente, somos jovens e estamos à frente liderando isso, né? Não, mas Não, eu concordo também, porque eu acho que mesmo o DataSUS ele tendo um escopo, né, mais desse ponto de vista de reembolso, pelo menos as bases que a gente comentou, a gente já consegue fazer muitas coisas, porém daria para fazer muito mais, enfim, com outras bases, talvez com um viés um pouco mais clínico, não tanto administrativo, né, de reembolso. Então, tem algumas empresas, até, enfim, Europa, Estados Unidos, né, que acaba centralizando bastante isso, que tem esse tipo de base de dados, né, seja de prontuário médico, eletrônico, enfim, e seus derivados. Então, eu acho que ali, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar também para expandir isso, né? De opções. Porque aí a gente acaba... Com o DataSUS ele é ótimo, maravilhoso. Adoro. Mas dá para usar para muita coisa. Mas a gente tem meio que um teto, né? E pelo menos a RWE a gente discute muito o ponto de fit for purpose, né? Então ele precisa ser adequado para aquilo que você está querendo descobrir, né? Ou, enfim, explorar, responder, né? A sua pergunta. Então, a gente sabe que um dado de reembolso ele tem um limite ali, né? Não dá para você saber tudo. Então, é por isso que eu... Voltando àquele ponto, novamente, o dado, dos dados. né? Enfim, da gente criar algumas iniciativas, né? Enfim, tentar fortalecer isso, iniciar algumas atividades nesse sentido, justamente para a gente ir ampliando esse cardápio, né? Porque aí a gente, sim, vai ter um potencial muito grande de, enfim, mostrar novas evidências, enfim, informações que sejam relevantes, etc. Sim, a gente comentou então um pouquinho já das limitações, né? E aí a gente voltou exatamente nessa questão. Se mostrarmos valor, talvez lá na coleta de dados a gente consegue mudar um pouco o processo e conseguir mais dados que contribuam para talvez mais características clínicas, tal. Além dessa grande limitação, vocês veem mais alguma que assim acaba atrapalhando, digamos assim, a confiabilidade que as pessoas têm nos dados e atrapalhando a condução de mais estudos RWE? Acho que a disponibilização dos provedores de saúde de quererem fazer parte dessa rede e quererem compartilhar esse dado no formato adequado, né, anonimizado e etc., né, obedecendo todas as leis de LGPD e tal. Mas essa predisposição em querer que o ecossistema de saúde como um todo se beneficie desse compartilhamento desse dado, né, que aí entra no nosso próximo desafio, que não é um desafio técnico, tecnológico, mas é um desafio de alinhamento de expectativas de business, de negócio, né? E que é algo muito importante que precisa ser feito, né? Para a gente conseguir ir lá e pegar esse ferramental técnico que já existe, que já resolve o problema e aplicar resolver de fato. Entendi. Né? Então, a gente, teoricamente, a limitação é que a gente só tem do público, mas que seria interessante ter outras instituições, inclusive privadas, compartilhando esses dados. Mas acho que mesmo do público, né? Se a gente for ver, às vezes é super difícil conversar com uma instituição pública para trazer os dados deles que também. Que não seja o administrativo do DataSUS para pagamento, exatamente. Que seja outro dado. Exatamente. Legal. Bom, eu acho que a gente já, então, pode ir se encaminhando para o final. Acho que já discutimos bastante. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem trazer aqui para terminar o nosso debate. Eu queria agradecer imensamente o Renato aí, a participação no nosso segundo podcast, né? Foi um prazer contar aqui com você, sem dúvida.
e que a gente continue aí desbravando cada vez mais essa área de RWE no contexto Latam, porque na Europa, nos Estados Unidos, está cheio de gente, mas aqui tem pouca, né? Então a gente tem que falar 2, 3, 4 vezes um poder, né? Então que a gente continue desbravando esse mercado juntos aí. Maravilha. Não, eu queria agradecer também, enfim, o convite. Como eu mencionei lá no começo, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, justamente para a gente trazer essa discussão sobre o tema, que eu acho que isso é essencial e eu acho que isso ajuda a conectar os diferentes atores em torno disso, né? Eu acho que muitos dos desafios que a gente tem hoje passam um pouco por trazer maior transparência, maior visibilidade do que é possível fazer com o RWE, porque uma vez que você incorpora isso, você entende, eu acho que abre um leque enorme de possibilidades. Então, enfim, eu acho que as coisas começam a se estruturar um pouco melhor nesse sentido. E aí a gente vai caminhando para discussões de como eu vou padronizar esse dado, enfim, que tipo de parceria eu vou estabelecer, porque você entendendo a necessidade e o benefício que você está buscando, eu acho que a gente consegue ir construindo algo talvez mais robusto, né? E ainda com a participação de diferentes atores, acho que o processo acaba se tornando um pouco mais forte, mais robusto mesmo, para a gente conseguir gerar uma evidência que seja de qualidade e que seja útil para todo mundo, né, no fim das contas. Mas é isso, muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Rê, muito obrigada, Júlio. Vocês viram que a gente ainda tem muita coisa para discutir, esse foi só o primeiro approach, assim, para já abrir um leque para diversos temas. Então, se você se interessa sobre o RWE, tudo que foi discutido aqui, continua acompanhando a gente da Precision Data em todas as nossas plataformas e nos nossos próximos podcasts. Muito obrigada.